Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um, de cada uma. Hoje, quase véspera de Natal, o dia em que comemoramos, celebramos o nascimento do Senhor Jesus. Eu quero pensar um pouquinho junto com vocês sobre esse nascimento e sobre os presentes que Jesus, ainda na manjedoura, recebeu dos Reis Magos. Diz assim, lá em Mateus 2, de 9 a 11, e diz assim, e tendo eles são os Reis Magos, e tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, presta atenção, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Esses 3 reis magos tiveram muita fé. Eles creram naquela estrela, que aquela estrela anunciava o rei dos reis. Anunciava que o rei dos reis havia nascido. E partiram, saíram lá do Oriente, lá até seguindo essa estrela para conhecerem o menino que havia de salvar o mundo, o menino que tinha nascido para salvar o mundo. Vamos pensar um pouquinho nesses tesouros que eles entregaram como ofertas ao Senhor Jesus. O ouro simboliza riqueza, glória. Ao darem ouro a Jesus, estavam dando sua maior riqueza, uma riqueza repleta de glória, glorificando assim ao menino Deus. Incenso simboliza a oração e a adoração. Lá no Antigo Testamento, quando a gente fala do tabernáculo que foi construído para ser um local de adoração a Deus, havia lá dentro, no lugar santo, o altar de incenso, que era o lugar de exaltação. Esse altar ficava aceso 24 horas. A nossa adoração deve ser dada por 24 horas. Por isso o altar fica aceso permanentemente. A adoração tem que ser constante. Temos que estar dispostos a nos colocar diante de Deus em adoração de dia e de noite, a despeito das circunstâncias. Não estou dizendo que você tem que ficar acordado durante a noite. Eu já dei esse testemunho, que quando eu vou dormir e faço a minha última oração, eu não digo amém, porque amém é o final da oração. E eu não quero que a minha oração tenha um final. E eu oro assim, Deus, que eu continue conectada contigo, que enquanto eu durmo eu esteja te adorando, eu esteja aprendendo com o Senhor, porque a Bíblia fala que enquanto a gente dorme, Deus nos ensina. Então e aí vou orando e acabou, dormi sem dizer amém, ou seja, sem terminar, porque eu não quero que termine, eu quero que mesmo de noite eu esteja conectada com o Senhor. Oração e adoração é um estilo de vida que independe de toda e qualquer circunstância. O incenso é a oração sem cessar que sobe ao altar de Deus, e nós temos que estar dispostos a ter uma vida de oração e adoração ao seu santo nome permanentemente. Lá em Apocalipse 5:8, a Bíblia diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos, prostrando-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Gente, mais uma vez, eu tenho sempre falado isso, porque há
a gente pensa, muitas pessoas pensam que ser santo é não ter pecado. Ser santo é ser canonizado. Não, ser santo é ser separado para Deus. Então, embora eu seja uma pecadora, eu sou santa porque eu me separo para servir a Deus, para adorar a Deus, para ter uma vida com Deus. E assim são todas as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Passaram a ser santos, porque têm uma vida separada para o Senhor. E aqui as orações dos santos estão nas taças de ouro, cheias de incenso. A nossa oração não foi perdida, ela nunca é perdida. Ela está lá. Nada do que oramos se perde, porque oração é intimidade, oração é conversa com Deus, então nunca isso vai se perder. As nossas orações vão fazer parte de um momento tremendo no porvir. Nossas orações estão misturadas com um incenso, perfumando todo o ambiente. Mirra, né, o terceiro presente, a terceira oferta que foi dada a Jesus, é uma especiaria amarga, mas que tem um perfume suave. Lá no livro de Cântico dos Cânticos, tem duas passagens que falam da mirra. Diz assim: o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra posto entre os meus seios. Saquetel de mirra, segundo o costume da época, era um saquinho que se achava pendurado no pescoço das damas, exalando um suave perfume. E o que está entre os nossos seios é o coração. Então, o bom perfume tem que estar no nosso coração. O bom perfume de Cristo tem que estar no nosso coração. E lá em Cânticos continua, lá, só que no capítulo 4, versículo 6 diz: até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. A noiva, que é a igreja, resolve ir ao monte de oração. Monte da mirra, que é um monte amargo. Vai ao monte pagar o preço, lugar de oração, de amargura e de entrega. Irá também ao outeiro do incenso, que é um lugar de oração, de comunhão, de intimidade que a oração produz. Você só tem intimidade com Deus quando você ora em todo o tempo, quando você tem vida com Ele. A noiva, que é a igreja de Jesus, que é chamada, né? A igreja de Jesus Cristo é chamada de a noiva de Cristo. Então a noiva quer estar em permanente vigília, em permanente conexão com o seu noivo Jesus. Mas ir ao monte da mirra e ao outeiro de incenso, muitas vezes é amargo, porque entrar em intimidade com o noivo, ou seja, com Jesus, significa deixar práticas antigas, significa deixar os pecados, significa mortificar a nossa carne para viver uma vida que agrade o coração de Deus. Nesse mesmo livro, Cântico dos Cânticos, só que no capítulo 5, versículo 1, diz assim: já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa, colhi a minha mirra como a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. O noivo aqui está dizendo para sua noiva que em seu jardim ele tem que colher tanto a mirra, que é algo amargo, como o favo de mel, que é a doçura, e o vinho, que simboliza a alegria, e o leite, que simboliza o alimento. No jardim do noivo há de tudo, há todas as coisas. No jardim do noivo há completude. No jardim do noivo, nós, como noivas, ficamos completas. Na cruz, Jesus experimentou algo amargo, como a mirra.
sabendo, porém, que era algo precioso, porque estava fazendo a vontade de Deus e porque ele sabia que naquela cruz do Calvário ele iria morrer por mim e por você para nos ter eternamente com ele na eternidade, para nos ter com ele para todo sempre, para nos ter com ele, desfrutando da sua presença. Esses foram os tesouros que os reis magos deram a Jesus: ouro, incenso e mirra. Ouro é fácil compreendermos como sendo um tesouro, mas incenso e mirra, oração e algo amargo? Mas os três presentes foram considerados como tesouros. E Jesus quer receber de nós três tesouros. Jesus quer receber de nós os nossos tesouros. Ele quer receber as nossas riquezas. Ele é o aniversariante do dia que nós vamos celebrar agora, do dia 24 para o dia 25. Ele quer nos ver buscando a sua glória para glorificar o seu nome. Ele quer sempre nos ter por perto. Ele quer que a gente se relacione com ele em todo o tempo. Jesus quer que oremos sem cessar, mantendo aceso constantemente nosso altar de oração e adoração a ele. E orar sem cessar é ter consciência de que o Espírito de Deus habita em nós, portanto, podemos o tempo todo estarmos conversando com Ele em intimidade. Orar não é rezar. Orar não é uma coisa decorada. Orar é conversar com o Senhor. E Jesus também quer o nosso perfume, que é o perfume dele. Mas para exalarmos o perfume dele, como o apóstolo Paulo falou, que nós temos que exalar o bom perfume, que é o perfume dele, muitas vezes nós temos que colher a mirra, que é uma especiaria amarga. Nós temos que ir à nossa cruz, que nós temos que carregar a nossa própria cruz, como Jesus nos mandou que carregássemos, para podermos mortificarmos a nossa carne, para fazer a vontade do Pai. Então eu pergunto a cada um de vocês, a cada uma de vocês, que tesouros nós daremos ao aniversariante? Que tesouros nós daremos ao nosso Rei e Senhor, que nasceu com o único propósito de nos ensinar muitas coisas e depois de morrer por cada um de nós, para nos salvar, para remir os nossos pecados? Quem está disposta a dar os teus tesouros a Deus? Lá em Lucas 18, 22, é contada uma história triste. A história de um jovem rico que não estava disposto a abrir mão dos seus tesouros, das suas riquezas. Mesmo Jesus tendo dito que no céu ele teria um tesouro, ele não quis dar as riquezas dele e dar aos pobres, como Jesus pediu a ele. E a Bíblia diz que ele saiu triste da presença de Jesus. Todas as pessoas que saem da presença de Jesus saem tristes, saem derrotadas, saem entristecidas. Qual o seu tesouro, meu irmão, minha irmã? Seu namorado, sua namorada, seu marido, sua esposa, seus filhos e filhas, seu trabalho, seu dinheiro, sua posição social, suas riquezas. Qual é o seu tesouro? Entregue tudo isso a Jesus, porque Ele fará bom uso de tudo que você entregar a Ele e se agradará de você. Em Mateus 16, Jesus ensinou para não acumularmos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem podem comer, mas para acumularmos tesouros nos céus. E no versículo 21 diz: porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se você der os seus tesouros para Jesus, é porque o seu coração está em Jesus. Ele é quem tem que ter e cuidar dos nossos tesouros, porque ele sempre fará bom uso deles. Os magos
souberam dar a Jesus boas dádivas. Eles seguiram a luz, pela fé, eles seguiram a luz que vinha sobre Jesus, que havia acabado de nascer. Eles pela fé, seguiram aquela estrela para poder encontrar Jesus. Nós temos que fazer o mesmo. Pela fé, seguir a luz de Jesus, ser a luz do mundo como Ele nos mandou ser e dar a Jesus os nossos tesouros como sinal da nossa entrega e da nossa confiança, porque sabemos que Ele, só Ele, pode guardar e cuidar dos nossos tesouros. Jesus nasceu para morrer por nós. E todo aniversariante quer um presente. O presente que Jesus quer de nós é nós entregarmos a Ele os nossos tesouros para Ele guardar e cuidar. E o maior tesouro que Jesus quer que entreguemos a Ele é o nosso coração. O nosso coração tem que ser entregue a Ele todos os dias, não só no dia de Natal, mas todos os dias, para que Ele possa tratar, transformar, restaurar e purificar. E dando o nosso coração ao Rei dos Reis, que é Jesus, estaremos dando o nosso ouro, o nosso incenso e a nossa mirra. Feliz Natal para cada um de vocês. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que Ele tenha misericórdia de nós. Que sobre nós Ele levante o seu rosto e nos dê a paz.